Olá, tudo bem com vocês? Quero nessa hora, nesse momento, compartilhar com vocês uma palavra, uma mensagem a respeito do Salmo 23. Sim, Salmo 23. Mas, se você puder, pegue a sua Bíblia junto e acompanhe também os versículos. A palavra de Deus, no Salmo 23, ela começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é esse pastor? Quem é aquele que de fato me confirma na sua palavra que se eu tiver ele como aquele que está cuidando de mim, nada vai me faltar? Davi, quem escreve esse salmo, ele assim olha para Deus. E Davi sabia o que era ser um pastor. Ele sabia que ele precisava ser cuidado, assim como ele também cuidava das suas ovelhas. Então, na imagem que Davi olha para Deus, ele sabe que a ovelha se obedecia ao seu pastor, se andava conforme o caminho que o pastor estava andando, porque o pastor estava junto da ovelha e a ovelha não se desgarrava desse rebanho. Davi sabia que essa ovelha estava segura, porque ele estava protegendo. E ele fazia de tudo para não deixar ela sair desse caminho, e se acontecesse alguma coisa, então ele ia cuidar, ele ia fazer de tudo para ela ficar protegida, cuidada e guardada. Então ele diz assim: Deus, ele é o meu pastor. E se eu assim andar na sua presença, então ele também vai cuidar de mim e eu não vou me preocupar. Eu e você, assim também somos chamados a nos colocarmos dessa mesma forma diante de Deus, que é o meu pastor, que é o seu pastor, mas levando em conta também aquilo que uma ovelha precisa fazer. Então ela precisa obedecer, escutar, saber quem é o seu pastor, escutar a voz e ouvir essa voz, porque há muitas vozes hoje por aí que não são a voz de Deus e que tem levado muitas pessoas para longe do caminho. Então, eu e você somos chamados a ouvirmos assim a voz desse pastor. E aí, então, Davi ele vai adiante, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, ele tinha a experiência de cuidar a ovelha no meio do deserto, onde não tinha água, onde não tinha comida. Talvez era alguns arbustos ou um cactus que ele tinha lá. Mas Davi, ele entende que quando Deus ele tem o controle da nossa vida e o nosso coração está firmado nele, assim como uma ovelha segue o seu pastor, então mesmo que a comida seja mais simples que eu tiver, ou mesmo a água de repente a mínima que eu tiver, mas isso para mim será o suficiente, porque isso vai me dar o sustento que eu preciso, porque o pastor ele só quer o melhor para mim, então ele não vai deixar eu comer qualquer coisa ruim, estragada, e nem beber qualquer coisa que vai me contaminar. Então não é a quantidade, nem o tipo, mas é sim a qualidade tanto da comida como da bebida. E o pastor ele vai cuidar disso, o pastor vai dar essa direção então para as suas ovelhas. Então ele vai mostrar exatamente aquilo que cada um precisa para viver bem. E aí então Davi pode dizer: poxa, então um galho meio seco para mim vai ser um pasto verde lindo, maravilhoso. Uma pocinha de água ali no meio da pedra não vai ser um riacho, mas aos meus olhos vão ver como um riacho ou como um lindo lago. Quando a ovelha ela obedece o pastor, é isso que ela consegue experimentar diante desse Deus. E aí, Davi vai um pouquinho mais fundo, ele diz assim, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Quantos de nós têm experimentado situações difíceis, problemas difíceis na nossa vida, mas mesmo assim nós continuamos, nós andamos, por quê? Porque o Senhor, Ele está comigo, o Senhor, Ele está com você. Davi, ele tinha essa percepção, porque sabia que por mais difícil que fosse a vida, quando Deus está no comando, quando Deus está no controle, quando o meu coração se abre para Jesus, Ele assim também cuidar e governar a minha vida, então eu posso ir, eu posso descansar. Por quê? Porque o Senhor, Ele está cuidando de mim, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja passando por problemas, sejam eles quais forem, o Senhor, Ele está comigo, porque esse é o meu Deus, esse é o Deus que assim cuida e guarda da minha vida. E então vem o quê? Vem o mais bonito agora. E é quando eu assim me coloco diante desse Deus, eu sei que Ele vai me preparar uma mesa no meio de todos os problemas, dificuldades que eu estou passando. Eu vou ser ali conduzido, guardado por esse Deus que me prepara uma mesa, que abençoa a minha vida a ponto de eu transbordar de tanta alegria. Quando ele diz o cálice transborda, quer dizer, eu vou ter tanto que vai sobrar para eu poder compartilhar isso com as pessoas que estão à minha volta. E então a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir, vão me acompanhar todos os dias, porque eu estarei vivendo na presença do Senhor. Eu estarei vivendo a minha vida sabendo que Deus, Ele está comigo. E quando Deus está comigo, nada vai me impedir, nada vai interferir de eu poder caminhar, de eu olhar para amanhã e saber que o Senhor cuida da minha vida, cuida dos meus sonhos, cuida dos meus planos, cuida dos meus projetos, cuida da minha casa, cuida do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida dos meus netos. Esse é o meu Deus, esse é o meu pastor. Davi, através desse salmo, deixa esse recado para mim e para você. Deus cuida e nada Ele vai deixar faltar. Então, convido você a confiar nesse Deus. Convido você a deixar esse Deus reinar na sua vida. Eu convido você a abrir o seu coração para realmente poder dizer: Senhor, toma conta da minha vida e eu vou descansar no Senhor, porque nada mais nesse mundo é mais importante do que a tua presença. Viva assim esse Deus. Viva assim nessa confiança e nessa certeza. Que Deus assim abençoe você poderosamente e permita você experimentar essa tranquilidade com a qual Davi, como um pastor de ovelhas, conduzia o seu rebanho, e como também chama a mim e a você a sermos guiados e assim de uma maneira muito singela, guardados por esse Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.